Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre, esteja em nossos corações. Eu já agradeço a Renata pela oportunidade e agradeço a presença de vocês, que num dia como o de hoje, chuvoso, gostoso para ficar em casa, nós aqui estamos para juntos fazermos algumas reflexões, recordar alguns ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, alguns ensinamentos do Espiritismo e, consequentemente, alguns dos ensinamentos de Jesus. Quando a gente procura definir o Espiritismo, quando a gente quer saber o que é o Espiritismo, existem algumas respostas clássicas, tradicionais, que fala que o Espiritismo é o Consolador prometido, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, que é a terceira revelação, e outras definições que vêm à nossa cabeça. E, na verdade, são respostas verdadeiras, porque realmente o Espiritismo é a terceira revelação prometida por Jesus. Ele falou que rogaria ao Pai, que enviaria outro Consolador, aquele que recordaria os seus ensinamentos e que revelaria coisas que naquela época nós não tínhamos condições de entender. Ele é o cristianismo redivivo também, porque revive os ensinamentos de Jesus de uma maneira bem clara, bem simples, ao alcance e ao entendimento de todos. É o Consolador prometido também, porque consola, É aquela doutrina que realmente consola, que realmente nos mostra que há possibilidade de nós nos reencontrarmos com os nossos entes queridos, de acordo com aquilo que nós fizermos daqui, de acordo com os nossos verdadeiros laços de afinidade, de amor, a gente pode realmente manter esse contato. É a terceira revelação, porque tivemos a primeira em Moisés, que revelou o Deus único, a segunda em Jesus, que revelou o Deus Pai, e na doutrina espírita, que, como já disse, foi prometida pelo próprio Cristo. Mas se nós vermos lá no livro o que é o Espiritismo, qual foi a definição que Allan Kardec deu para o Espiritismo, ela é mais abrangente, ela vai além disso daí, porque lá ele fala que o Espiritismo é uma ciência, como a Renata disse no início, que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então ele estuda a origem, como os espíritos são criados, a natureza, de que se compõe, como que é esse espírito, e nós aprendemos com a doutrina espírita que o espírito é uma centelha divina, e nós temos o nosso corpo espiritual, que nós temos o nosso perispírito, e ele mostra também a possibilidade das relações com o mundo corporal. Então, ele estuda a origem, a natureza, o destino, para onde vão, como vão. Todas as religiões dão um destino para os espíritos e para as almas, mas dá aquele destino que nós bem conhecemos, de um céu de beatitude e contemplação, de um inferno de eternos sofrimentos, de um purgatório estadiante por algum tempo, mas o destino que os espíritos revelaram para as almas também é mais abrangente, porque mostra que nós continuamos a existir tal qual nós somos, levando lá os nossos defeitos e as nossas virtudes, e temos lá as nossas atividades, que passamos por aquele tradicional período de perturbação, que varia em tempo e intensidade, de acordo com aquilo que nós somos aqui, com aquilo que nós fazemos aqui, e mostra também a possibilidade de o espírito manter essa relação com o mundo corporal, que se dá através da mediunidade, através do intercâmbio mediúnico, através dos médiuns e através das reencarnações, que o espírito tem que voltar à carne, tem que reencarnar, tem que manter essa relação com o mundo corporal para
atingir o seu progresso, para alcançar a sua evolução. Nós vamos nos ater um pouquinho mais no nosso bate-papo de hoje na parte do destino que é dado para as almas, para os espíritos. E lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23, com palavras mais bonitas do que as que eu vou dizer agora, fala que estão aos homens, dão 4 destinos para as almas. O destino dos materialistas, o destino dos panteístas, o destino das religiões dogmáticas, né, e o destino dos espiritualistas. Então, fala lá em 4 possibilidades de destinos e desmembra lá em outras possibilidades maiores. Mas nós vamos nos ater a essas 4. Então, o destino, que destino um materialista dá para a sua alma após a morte? Como o próprio nome diz, né, ele é materialista. E nós estamos falando aqui do materialista, aquele que é tido na conta do que não acredita na existência de seres superiores. Porque existem muitos espiritualistas que, embora acreditam na continuidade da vida, na existência da alma, nas consequências das suas ações aqui, mas vivem como se fossem materialistas. Mas nós estamos falando do materialista mesmo, aquele que diz que não acredita em nada. Então, para ele, até mesmo os amores, as afeições, as atrações existentes entre pessoas, nada mais são do que combinações químicas e físicas. Não tem o ser pensante, não tem o eu individual. Então, para eles, morreu, acabou. Não é assim que eles pensam? Não tem mais nada. Eles, mesmo alguns sendo materialistas, não acreditando nessa continuidade, muitos deles se comportam como pessoas de bem. O fato deles, porque às vezes quando a gente fala a pessoa é materialista no sentido amplo da palavra, parece que soa meio pejorativo, né? Falar que a pessoa é do mal. Não, muitas vezes ele não acredita em nada, na continuidade da vida, não acredita em um ser superior, não acredita em espiritualidade, mas são pessoas éticas, são pessoas do bem. Ao passo que tem, como eu já disse, né, muitos que acreditam, mas que não são éticos, que não são pessoas do bem, que não pensam 2 vezes em, muitas vezes, prejudicar o seu semelhante. Mas os materialistas, né, como os espíritos nos ensinam, muitos deles se dizem materialistas muito mais por orgulho do que propriamente por convicção. São mais fanfarrões do que verdadeiramente convictos da ideia. Isso quem nos dá a possibilidade de entender é a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec na questão 962 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indagou: como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Como pode haver cético? Como haver aquele que não acredita em nada, se a alma traz no homem o sentimento das coisas espirituais? E o Kardec, ao fazer essa pergunta, ele está fundamentando ela na crença e na certeza que ele tinha das reencarnações. Porque acreditando ou não, né, como ele fez a pergunta aqui, as pessoas já tiveram outras vidas, já viveram. Se comportando como materialistas ou não aqui agora, eles já tiveram outras vidas. Então, o que os espíritos responderam? Eles são em número muito menor do que se julga, os materialistas. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, quando eles veem, né, sentem que vão deixar esta vida, deixam de ser fanfarrões, que é aquele que alardeia
coragem sem ser corajoso. Então, a gente sabe, né, quando a pessoa está num apuro, mesmo aquele que não acredita, o que ele fala? Ai, minha Nossa Senhora, ai, meu Deus, né, me ajuda. Então, muitos são muito mais por orgulho, como eu já disse, do que propriamente por convicção. E muito contribuiu para que haja esses ditos materialistas às religiões tradicionais, com as pregações que fogem um pouco à razão, de que o mundo foi feito em 7 dias, das 7 pragas do Egito, que Deus condena os seus filhos ao fogo eterno, e aquelas coisas que às vezes, né, a pessoa não aceita de maneira nenhuma. Mas eu gosto de falar que o fato da gente não acreditar em determinadas coisas não nos dá o direito de deixar de acreditar em todas as coisas, principalmente, né, em relação a Deus. Basta olhar a harmonia do universo. Basta olhar para o nosso corpo físico. Quem poderia criar algo tão perfeito, com um funcionamento tão mágico e tão belo? O fato de a gente não acreditar que o mundo foi feito em 7 dias, ou que não existem as tais 7 pragas do Egito e tantas outras coisas, não nos dá o direito de acreditar em nada. E nós espíritas, né, por exemplo, nós acreditamos que os espíritos se comunicam. Acreditamos que existem as comunicações espíritas, as mensagens espíritas. Mas nós sabemos também, depois que nós começamos a estudar a doutrina espírita, que nem todas as comunicações e que nem tudo que vem dos espíritos devem ser aceito como verdades absolutas. Mesmo porque o que eles são? Apenas os homens vivendo em outra dimensão, vivendo no mundo espiritual. E onde é o mundo espiritual? A gente fala assim, né? A gente mostra, né? Lá no mundo espiritual, no mundo espiritual. O mundo espiritual está aqui, né? Deixamos o corpo físico, estamos em outra dimensão. Aqui, né? Aqueles que têm vidência poderão ver os espíritos que estão aqui. O mundo espiritual está aqui. Então, o fato de nós acreditarmos que eles se comunicam, nós não vamos acreditar em todas as comunicações. E o fato de existirem comunicações que não são verdadeiras, que não condizem muitas vezes com as realidades, também não nos dá o direito de não acreditar em todas as comunicações. Então, Simonetti usa uma expressão que ele fala que existe 2 tipos de tolos em relação à mediunidade, a comunicações espíritas. Aquele que acredita em tudo e aquele que não acredita em nada. Porque tem que ter um meio termo. E quem nos dá essa possibilidade de nós duvidarmos, de não aceitarmos, é o próprio codificador, né? É Allan Kardec. Quando lá no livro dos médiuns, lá no finzinho, ele colocou as chamadas mensagens apócrifas, né? Que está lá. Mensagens assinadas por espíritos que participam da codificação, ele coloca uma verdadeira e uma falsa do lado, assinada pelo mesmo espírito. Mas ele era o bom senso encarnado, né? Ele tinha todo um cabedal, toda uma capacidade para fazer aquelas análises. Falou, opa, isso aqui não é desse espírito. Mas eu coloquei aqui, que é para vocês verem que há a possibilidade de ter esses tipos de embustes. Quando ele recebeu essas mensagens que não eram verdadeiras, o homem crítico que ele era, ele não pegou e amassou todos os papéis, os cadernos que ele tinha guardado e jogou fora e falou, não, isso aí é tudo balela, isso não existe. Então, né, o fato de existir coisas que não são reais não nos dá o direito de não acreditar naquilo que é real. E repetindo, principalmente em relação ao Criador. Tem também o destino
que é dado pelos panteístas, né, que Allan Kardec passa lá rapidamente no Livro dos Espíritos, mas ele trata disso, porque é aquele pensamento de que Deus e o todo, e os homens, né, e o universo são a mesma coisa, que não existe Deus como uma individualidade, que nós também, quando desencarnarmos, perderíamos essa individualidade. E dá aquele exemplo tradicional da chamada gota d'água lançada no oceano. Então, viraria lá o mesmo oceano. O panteísmo deriva do grego, né, que é pan, que tem o sentido de tudo, e de theos, que significa Deus. Então, é também um destino que alguns acreditam, né? Depois que a gente morrer, a gente volta lá para o todo. E aí todo o esforço que nós fazemos para sermos melhores, ou todo aquele que não fez nenhum esforço para se tornar melhor, ele tem o mesmo, volta tudo lá, fica todo mundo igual, todo mundo lá no oceano, né? Entre aspas. A teoria mais conhecida, né, e que a grande maioria acredita, é a teoria das religiões dogmáticas, que é da unicidade das existências. Todas as religiões cristãs, elas acreditam na imortalidade da alma. Não é só nós espíritas que acreditamos na imortalidade da alma. Eles acreditam, não falam que nós tem que ser bom para alcançar a vida eterna. Tem que ser bom para ir para o céu, porque se for mal, vai para o inferno. E ficam vivendo eternamente, né? Então eles acreditam nessa imortalidade, nessa eternidade da alma. Porém, o destino dos espiritualistas é bem diferente, né? Nós acreditamos na imortalidade da alma, na continuidade da vida, mas que as nossas atividades depois de desencarnados é bem diferente da dada pelas religiões dogmáticas. A gente vai permanecer no mundo espiritual por um tempo, aprendendo, revendo o nosso passado mais recente, o nosso passado mais antigo, e se preparando para o nosso futuro. Então eles acreditam que tem só uma vida, que vai para o céu, vai para o inferno, ou fica no purgatório até que alguém possa interceder, e outros ficam aguardando o dia do juízo final. E se baseiam naquela passagem de Jesus, de que um dia um Senhor viria, né, para separar os bodes das ovelhas, os bons e os maus. Colocaria as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda, que seriam aqueles que não seriam selecionados, que não voltam. E tem até hoje, né, religião que bate na nossa porta com essa teoria, falando do dia do juízo final. E essa passagem de Jesus, essa chamada passagem aí do juízo final, do bode e das ovelhas, também nos dá o ensejo de nós fazermos algumas reflexões em torno disso, porque a gente pode pensar, será que Jesus, ao contar isso, foi preconceituoso já? Ele já preferiu as ovelhas e colocou elas à sua direita? E os bodes já à sua esquerda? Não, esses não voltam mais, somente as ovelhas? E a gente pode pensar um pouquinho, né? O que os bodes oferecem à humanidade? Vamos falar da fêmea. O que a cabra oferece para a humanidade? Porque ela dá um pouquinho mais que o bode. Ela dá o leite, ela dá o couro e a carne. E a ovelha, o que ela dá? Além do leite, além da carne e do couro, a lã em abundância. Então, quais seriam os selecionados, os escolhidos na alegoria de Jesus? Aqueles que doam mais, aqueles que produzem mais.
Quem seria separado? Aquele que faz mais, aquele que serve mais. Não é simplesmente ele escolheu lá, falando, vou falar uma ovelha, vou falar um bode. E também, se nós analisarmos e pensarmos em termos de espécies, embora existam algumas ovelhas em pequeno, algumas espécies em pequeno, mas pequeníssimo número mesmo de espécies, que são um pouco agressivas, a maioria das espécies são mansas e pacíficas. Enquanto que as espécies de bodes são mais agressivos. Quem já esteve num sítio, numa fazenda, num pasto, e viu os bodes, né, vê como eles vêm em cima das pessoas. Abaixam a cabeça e vêm para atacar. Então, quem tem a possibilidade de ser o escolhido, entre aspas, são aqueles que são mansos e pacíficos. Não foi isso que Jesus disse? Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. E o que é o herdar a terra no dizer de Jesus? É ter a possibilidade, a felicidade de poder voltar à terra, ao planeta Terra, quando este mundo estiver efetivamente regenerado. Ele está passando por esse processo de transformação, em que nós fomos chamados a ajudar a construir essa transformação do mundo de expiações e provas para a regeneração. Mas nós só vamos alcançar a felicidade de herdar a terra, de poder reencarnar na terra, quando o maior número de espíritos que aqui estiverem reencarnados forem mansos e pacíficos, forem espíritos voltados ao bem, se nós nos tornarmos mansos e pacíficos. Então, Emmanuel fala assim que ninguém habita aquilo que não construiu, numa de suas mensagens. Ou seja, nós não vamos habitar a terra se nós não ajudarmos a construir essa transformação. Enquanto nós aqui estamos no mundo material, a gente até habita aquilo que não construiu, que outro construiu, mas nós temos que pagar aluguel, pagar para morar onde o outro construiu. Em se tratando de herdar a terra, não existe esse pagamento com moedas. O pagamento vai ser feito com as nossas atitudes voltadas ao caminho do bem. Então, por isso que Jesus fez essa alegoria. E muitos tomam ao pé da letra, né? Não, vai vir, tem até quantidade, né? De quantas pessoas poderão ser salvas, poderão retornar à vida. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, porque a reencarnação, ela não é uma invenção do Espiritismo, né? Nós aprendemos, estudando a doutrina espírita, estudando a história, né? Que a reencarnação foi pregada até pela Igreja Católica, até mais ou menos o ano 400 e pouco, quando lá no Concílio de Constantinopla, resolveram abolir a reencarnação dos livros da Igreja. Então, a reencarnação sempre existiu. Desde quando existiu espíritos, desde quando existe espíritos, existe reencarnação. E Allan Kardec, lá na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, ele faz aquela pergunta bastante conhecida, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo? Por que os espíritos precisam encarnar, entrar na carne, tomar um corpo de carne? Qual é o objetivo disso? E a resposta dos espíritos é bem incisiva, né? Fala assim, Deus lhes impõe a encarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a encarnação, o espírito tomar um corpo de carne, é uma imposição de Deus. E quando a gente vê essa resposta, a gente pode pensar que algumas novas teorias que chegam por aí,
de que o espírito pode evoluir somente no mundo espiritual, que pode se reproduzir no mundo espiritual, e tem aquelas histórias fantasiosas que começam a chegar por aí, a gente vê que fere um pouco, e muito, não pouco, muito, o conceito fundamental da doutrina espírita, que é a reencarnação. Se tirar a reencarnação da doutrina espírita, ela é igual às outras, né? Porque a parte moral, todas as religiões pregam a mesma coisa. Então, Deus lhes impõe, é uma imposição. Todos os espíritos precisam passar pelas reencarnações, precisam encarnar. E ele continua o espírito. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, ele falou antes lá, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, o nosso destino é de sermos espíritos perfeitos, puros, co-criadores e colaboradores de Deus. Mas para a gente chegar a essa condição, tem que passar pelas vicissitudes das existências corporais. Tem que passar pelos mundos materiais. Mas mais interessante ainda, na continuação da resposta, é que ele fala assim, o Espírito. Tem ainda, o fato da gente encarnar, tem ainda outra finalidade, que é de poder o Espírito, de pôr o Espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, olha como nós somos importantes para Deus, como nós somos importantes na engrenagem do universo. Nós estamos aqui, ele nos coloca aqui, para nos deixar em condições de enfrentar a nossa parte na obra da criação. Por quê? É destino de todos nós, como ele falou aqui, chegar à perfeição. É destino de todos nós sermos colaboradores de Deus, co-criadores, de estarmos um dia dando respostas para perguntas das quais nós teremos entendimento e moral para falar. Nós somos colaboradores de Deus, é por isso que nós aqui estamos. E a gente não dá muita conta disso, né? A gente não dá muita importância para o que a gente é. Porque a gente muitas vezes se vê apenas como a gente é para os olhos dos outros, pelo que a gente tem ou não tem. Mas quando a gente tem que se olhar e se ver pelo que a gente é. E quando a gente vê uma resposta dessa, dada pelos Espíritos, a gente vê o quanto a gente é importante na obra da criação. O quanto Deus nos ama e o quanto Ele nos quer que a gente chegue rapidamente a esse estágio. A demora, os tropeços, as curvas que nós fazemos para atingir o objetivo é em função daquela palavrinha, né, complicadinha, livre-arbítrio. A gente fala, eu tenho livre-arbítrio, E às vezes a gente não entende muito, né, que a nossa liberdade é relativa, ela não é absoluta. A nossa liberdade está condicionada também ao cumprimento da lei de Deus e a lei dos homens. A gente tem liberdade para fazer tudo? A gente pode sair de casa sem roupa, mas a gente não anda 2 quarteirões, porque alguém vai tirar a gente de circulação. É a lei dos homens, não pode. Então não tem a liberdade, posso fazer o que eu quero? Em relação à lei de Deus é a mesma coisa, Ele nos dá o livre-arbítrio, faz o que você acha melhor. Mas a gente tem que aprender, e a gente já sabe, com todas as informações que a doutrina espírita nos dá, que existem consequências. Não existe castigo, punição, mas existe consequência quando a gente se desvia da lei de Deus. A gente prolonga o nosso destino de ser esse co-criador, de ser esse colaborador de Deus.
Fala no livro dos Espíritos que poucos foram aqueles que tomaram um caminho mais reto, que a grande maioria anda pelos caminhos tortuosos. Mas isso não deve servir de prêmio de consolação para nós, né? Os Espíritos falam que a grande maioria anda assim. Mas a grande maioria não teve ao longo dos séculos o número de informações que nós já temos nos últimos 160 anos que a doutrina espírita nos deu. O número que caminha, o grande número que caminha pelos caminhos tortuosos, não teve o mesmo tipo de facilidade de acesso para as informações que nós temos nos dias de hoje. Então não dá para a gente ficar alegando ignorância e nem ter essa resposta que os Espíritos deram, como eu já falei, como nosso prêmio de consolação. Não, eles falaram, né? Então, a gente tem que se esforçar e nos ver como seres realmente capazes e competentes no sentido de fazer a nossa transformação. Porque na pergunta 167, parece que é quase igual a pergunta, né? Mas é bem diferente. Porque lá ele fala, qual a finalidade da reencarnação? Primeiro ele perguntou qual o objetivo de entrar na carne, de encarnar. Pois mais lá na frente ele perguntou qual a finalidade de reencarnar, de voltar na carne, de passar pelas provas. E os Espíritos responderam, expiação, vírgula, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então, qual a finalidade de nós reencarnarmos? Expiar, sim. Tem, dentro do mecanismo da lei de Deus, dentro da reencarnação, tem a lei de causa e efeito. Mas o principal motivo de nós reencarnarmos é o de contribuir com o aprimoramento progressivo da humanidade. Por isso que os Espíritos falaram, senão, onde estaria a justiça? Então se eu vou reencarnar, ficar nesse círculo vicioso, encarna, reencarna, desencarna, reencarna, para expiar o meu passado, então seria simplesmente trocar o céu, o inferno, trocar o inferno de eternos sofrimentos, pelas reencarnações. Não, reencarno para sofrer, reencarno para expiar, reencarno para expiar. Não. A reencarnação é muito mais linda do que isso. Porque é para nós contribuirmos com o aprimoramento progressivo da humanidade. E como nós contribuímos para que haja o aprimoramento progressivo da humanidade? Transformando todas as pessoas, modificando o mundo, ou querendo que o mundo se modifique, ou modificando a nós mesmos, nos transformando individualmente, fazendo o nosso aprimoramento, porque se eu me aprimorar, me esforçar, se a Renata se esforçar, se outro, cada um for se esforçando para se tornar melhor, automaticamente o nosso mundo fica melhor, a nossa sociedade fica transformada. Então, lá na pergunta 793 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou, por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa, já modificada, transformada? E o que os Espíritos disseram? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados, por ter desfeito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã.
até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Então, muitas vezes nós nos achamos bastante adiantados, bastante civilizados, né? Só porque a gente já consegue ter uma roupa melhor, consegue pensar numa casa melhor, em coisas materiais melhor, produzir coisas melhores. Mas, como ele diz aqui, somente será conhecida a sua transformação pela sua mudança moral. Então, os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Quem herdará a terra? Aqueles que passarem por esse processo dessa transformação que os Espíritos nos recomendam. Hoje, né, grandes descobertas são feitas, grandes coisas acontecem rapidamente. Mas a parte moral caminha um pouco mais lentamente. Então, nós precisamos, para construir um destino de excelência para as nossas almas, para depois desta vida, quando retornarmos à vida espiritual, e para as outras vidas que eventualmente nós vamos ter, através do processo reencarnatório, através das reencarnações, justificando a nossa presença aqui no mundo de provas e expiações. Então Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo dá. Se a gente esperar que neste mundo em que nós estamos, de provas e expiações, as coisas vão caminhar tudo em linha reta para nós, e nós vamos ter toda a paz que nós desejamos, nós só vamos alcançar isso se nós nos esforçarmos para entendermos os ensinamentos de Jesus e colocarmos em prática, porque ele não falou, não a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é a paz do conforto, de se manter num estado de segurança, de acomodação. Mas a paz prometida por Jesus, ensinada por Jesus, é a paz adquirida através da consciência tranquila, das realizações espirituais. Porque a gente sabe que existem muitas criaturas que estão muito bem do ponto de vista material, mas ela não tem paz. Porque a paz passa pela construção de virtudes. A paz passa pelo entendimento do que nos ocorre enquanto nós aqui estamos, como sendo algo útil e providencial para a nossa evolução espiritual. Porque às vezes se tem o melhor conforto material, mas surge um pequeno problema de saúde, uma derrocada material, alguma coisa, perdeu toda a paz. Porque aquela criatura não tem o entendimento de que nada que ocorre neste mundo, para nós, ainda que de momento pareça ser ruim, não tenha uma utilidade para que a gente cresça espiritualmente. Até mesmo os nossos erros, as nossas cabeçadas, aquilo que nós fazemos pela nossa imprevidência, enquanto nós aqui estamos, tem um fim útil que é o de fazer a gente aprender. Bom, já tentei uma vez desse jeito, já fiz desse jeito, já falei o que não devia, já enfiei os pés pelas mãos, eu preciso me transformar, eu preciso me modificar. Existem os teimosos, né? Que vão dando as cabeçadas, mas um dia ele aprende. Às vezes até mesmo dentro das casas, né? Nos relacionamentos entre pais e filhos, o pai fala para o filho, não faz assim, o filho faz assim, o filho faz. E ele vai errando, e aí o pai dá um tempo, né? Fala, deixa que ele vai aprender. A vida vai ensinar. Né?
É lógico que a gente não deixa nenhuma criança enfiar o dedo na tomada, a gente fica toda hora, não faz isso, não faz isso. Mas se um dia a gente deixar ela colocar o dedo lá, vai levar um choquinho, não vai mais enfiar o dedo lá. Por quê? Teve um fim útil, né? Ela aprendeu que se enfiar o dedo ali, leva um choque. Então a gente tem que justificar a nossa presença aqui neste mundo, para dar um destino legal, um destino bom para as nossas almas, né? E a melhor definição que eu acho que existe de trabalho é a definição que os espíritos deram a Allan Kardec, de que toda ocupação útil é um trabalho. E como nós estamos ocupando o nosso tempo? Que trabalho nós estamos realizando para a nossa alma? Porque quando ele falou de ocupação útil é um trabalho, ele falava também do trabalho material, necessário à nossa sobrevivência. Todo mundo precisa trabalhar para se manter, para sobreviver. Mas também o trabalho em benefício de nós mesmos. Porque muita gente acha que trabalhar para o próximo é em benefício do próximo, mas é em nosso próprio benefício. Tudo que nós fazemos ao outro se reverte em benefício para nós mesmos. E aí a gente fica falando que não tem tempo, né? Eu não tenho tempo, não me dá tempo, não me sobra tempo. Se estiver numa casa espírita, ou num seminário, ou num evento, e não é só os espíritas que pensam assim, os outros também pensam, começa a demorar um pouco, a pessoa já olha no relógio, né? Já fica controlando o tempo. Mas se tem um show, muitas vezes, que está marcado para as 23 horas, e a gente sabe que nunca começa às 23, começa 1h da madrugada, às vezes, a gente chega às 9h30, porque a gente quer pegar um lugar bom. Quer ficar ali no gargarejo. Então, ali a gente arruma tempo. Mas, às vezes, aquele tempo que a gente precisa para construir um destino melhor para a nossa alma, às vezes a gente não acha. Porque o tempo é relativo, a gente que faz o nosso tempo. O tempo tem, né, é de acordo com as nossas intenções. E até de acordo com aquilo que nos acontece. Todo mundo sabe que 1 minuto tem... Quanto tempo demora 1 minuto? 60 segundos. Então, 60 segundos junto da neta, ou do neto, ou de alguém que a gente ama, passa num piscar de olhos. Mas alguém aqui já teve cólica de rim? Quanto tempo demora 1 minuto? Parece um século, né? 1 hora com aquela dor terrível. Então, a gente que controla tudo, né? As nossas emoções, aquilo que é preferencial, aquilo que a gente deve fazer ou não deve fazer. E a gente fala também, não, mas é muito difícil no mundo em que nós vivemos, na hora que a gente liga a televisão, pega o jornal, fica todo dia falando a mesma coisa, a gente ser diferente, a gente construir algo, ficar pensando em algo para depois. A gente fica pensando, não, tem que viver o momento, e o momento é difícil. Mas o mesmo tempo de Herodes e Pilatos era o tempo de Jesus. Eles viveram na mesma época. Vê a diferença de atitudes. E aí a gente pode falar, não, mas aí pegou pesado demais, né? Jesus é o espírito mais perfeito que passou por esse planeta, é o nosso guia e modelo, é o governador. Antes de nós sermos, ele já era, né? Então é muito difícil. Mas o mesmo tempo de Gandhi, de Madre Teresa e Caio Barchuto, eles viveram na mesma época de Hitler. Então já mudou um pouco, né? Já dá para a gente ver que dá para ser diferente. Dá para pensar em construir um futuro melhor para as nossas almas. Porque Jesus disse também, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores. Os pacíficos herdarão a terra, mas os pacificadores verão a Deus, né? Serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus todos nós somos.
E pacíficos também nós já somos. Mas pacificador vai muito além disso, né? Porque pacificador foi Nelson Mandela, Gandhi, Francisco Cândido Xavier, Edivaldo Pereira Franco, foi Irmã Dulce. E eles são chamados filhos de Deus por quê? Porque eles são modelos. Dentro de um mundo de tantas dificuldades e diferenças, eles se comportam como modelos para a humanidade. São aqueles espíritos que Deus, na sua bondade infinita e providencial, manda de quando em quando à Terra para mostrar a todos nós que é possível, sim, nós construirmos um destino mais feliz para as nossas almas. Porque nós sabemos que Deus é Pai de infinita bondade e sabedoria, que não nos criou para o sofrimento e nem para a dor, que nos criou para a felicidade. E até o nosso conceito de Deus, ele vem evoluindo com o tempo, né? Nós saímos do Deus vingativo de Moisés para o Deus Pai de Jesus, o Deus é amor de João, e estamos no Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que os Espíritos nos trouxeram na questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Então, esse Deus que é inteligência suprema, que é amor, que é Pai de infinita bondade e sabedoria, criou cada um de nós com o germe da perfeição. Dotou cada um de nós de pensamento e vontade, desses atributos que, quando utilizados com discernimento e a nosso serviço, faz com que o nosso destino, após esta vida, seja de pleno gozo e de felicidade. Que quando nós daqui retornarmos, e isso todos nós vamos retornar, costumo brincar, né, perguntar, alguém conhece alguém que nunca morreu? Que tem 150 anos, aí não morreu, mas tem 150 anos já. Mais de 100 já estão vivendo, né, com os avanços da ciência, em pequenas porcentagens, mas existe. Mas tem de 150, 160? Então, todos nós vamos retornar. E o nosso retorno ao mundo espiritual será muito mais belo, muito mais florido, muito mais alegre, se nós somente nos esforçarmos e colocarmos os atributos essenciais do espírito, pensamento e vontade ao nosso próprio serviço. Ninguém pode falar, eu não consigo, ninguém pode falar, eu não sei, isso não dá para me fazer, eu não tenho competência, eu não tenho capacidade, em se tratando de esforço para se tornar melhor. Porque nós fomos criados com o germe da perfeição. Não li lá na pergunta 132, que Deus nos criou para atingirmos a perfeição e colaborar na obra da criação? Então, Ele nos criou dotado de muitas capacidades. E se nós nos esforçarmos, como eu disse, para colocar em prática, nós vamos atingir mais rapidamente esse objetivo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, e que essas reflexões, se nós, como eu disse, durante toda a minha fala, se transformar em realidade, quanto melhor serão os nossos destinos. Muita paz a todos.